O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, traz hoje como entrevistado o jornalista Paulo Miranda. Paulo Miranda é um velho batalhador, um militante da causa pela democratização na comunicação. Eu me lembro, Paulo, que a gente falava de democratização da comunicação desde que eu era estudante universitário. E bota mais de 30 anos nisso, né? 35 anos. E essa democratização nunca veio, né? Era sempre uma coisa meio romântica, né? Que era muito distanciada, inclusive da realidade. Mas que parece, atualmente, a gente está vendo algumas coisas de concreta se aproximarem, ou pelo menos se visualizarem, né? Isso foi tornado possível principalmente pela virada que a América Latina, inclusive o Brasil, deu nesse aspecto político da criação e da eleição de governos autenticamente populares, né? A gente fala nesses presidentes da América Latina, dos Kirchner na Argentina, do Evo Morales, do Hugo Chávez na Venezuela e também do Lula aqui no Brasil. No Uruguai, Mujica e todo esse pessoal. Rafael Correia. E agora, aqui no Brasil, é eleita a presidente indicada pelo presidente Lula, que tem tudo para continuar esse projeto de democratização. Bom, mas eu fiz essa longa apresentação para situar justamente o trabalho que o Paulo Miranda está fazendo, né, ao longo desse tempo. O Paulo Miranda, ele é jornalista profissional, é professor universitário e, mais que isso, ele é esse militante que eu acabo de falar. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira de TVs Comunitárias e dirige aqui em Brasília a TV comunitária, que é a nossa TV Brasília, né? TV Brasília Cidade Livre. E também ele tem uma longa militância nessa área também política, de ativação política na capital da República. Então, agora vamos falar basicamente, Paulo, dessa conferência que acaba de se realizar aqui em Brasília e que teve o patrocínio do ministro da Comunicação, o senhor Franklin Martins, que por sinal é nosso colega, né? Nosso colega, é um jornalista também. Certo. E o Franklin Martins está sendo muito malhado pela mídia tradicional, né? A mídia privada, e está sendo acusado de querer impor no Brasil a censura à mídia, né? E é justamente o contrário do que esses movimentos pela democratização da comunicação está tentando, né, de alguma maneira concretizar, que é não o controle da mídia, mas a democratização da mídia. Ou seja, você ter o seu direito de resposta, você também, certos assuntos, né, que possam e que devem ser cobertos pela mídia não o são, e isso seria a democratização. Bom, você participou de várias conferências internacionais e nacionais neste sentido. Eu queria que você fizesse um pequeno histórico, Paulo. Olha, a luta pela democratização na comunicação realmente é um fato histórico dos jornalistas brasileiros, estudantes de comunicação, e tanto é que na década de 80 tentaram acabar com os cursos de comunicação porque nós somos acusados, né, de sermos revolucionários, subversivos, e para acabar com os jornais alternativos daquela época tinha que acabar com os cursos de comunicação. Então, quer dizer, é uma longa história nessa batalha pela democratização da comunicação. E o pior de tudo é que essa mentira, né, contra quem luta pela democracia na comunicação no Brasil, eram patrocinadas pela Folha de São Paulo, por todo mundo, como hoje foi o fim do diploma, né, o fim da lei de imprensa, quer dizer, como se o diploma ter diploma de jornalista no Brasil fosse criminoso. Aí o ministro Gilmar Mendes, né,
propôs, e o STF infelizmente votou com ele, pelo fim do diploma de jornalistas. Quer dizer, é um absurdo taxar o diploma de jornalistas como um crime. Quer dizer, tudo que democratiza a informação no Brasil é visto com esses olhos, por esse ângulo, por quem não quer democracia na comunicação. Mas o Frank Martins comprou essa briga, e esse governo novo que vem com a Dilma precisa regulamentar a comunicação brasileira, que hoje ela é fragmentada. É uma lei de 62, chamado Código Brasileiro de Telecomunicações, que é ultrapassado exatamente como essas ideias que são plantadas na grande mídia contra o Frank Martins, contra a democracia na comunicação, contra os conselhos estaduais, municipais de comunicação. Tem um Conselho de Comunicação do Senado Federal que não funciona, há 4 anos que ele está parado. Quer dizer, todas essas instâncias são vistas com esses olhos da chamada grande mídia, né, que não quer essa regulamentação, porque eles preferem o setor completamente desregulamentado, ou a chamada autorregulamentação que eles dizem que eles querem, para que eles atuem do jeito que eles querem, né? Aí fica aí um povo brasileiro na mão de uma revista Veja, que é financiada pela Napster, né, que tem 30% da revista e financiou na África do Sul o apartheid, né? Tem a Folha, que já está associada ao UOL. Tem a Globo, que está associada ao Carlos Slim, que é um grande bandidão do México, que é dono da Embratel, é dono da Claro. Aí vem o Murdoch, que é dono e também o Carlos Slim é dono da NET também, né, 49%. Aí tem o Murdoch, que é dono do nosso satélite, é dono da Sky, da DirecTV. Quer dizer, fica a comunicação brasileira na mão de bandido e de grupos empresariais brasileiros, vassalos desses conglomerados. E nós? Onde é que vamos ter a nossa comunicação? Então, essa é a grande indagação desse seminário internacional sobre convergência de mídias, que foi patrocinado pelo Frank Martins, e veio gente falar sobre como funciona a União Europeia, os países da Europa, Alemanha, Portugal, Inglaterra, mandaram representantes, veio gente também dos Estados Unidos, da Argentina, também para falar como funciona hoje, como estão esse marco regulatório nesses países. Então, nós precisamos de urgência de um marco regulatório que contemple, né, essa grande questão brasileira, que é a nossa comunicação. Então foi essencial para isso, né, entrar a rede única, se vai ser a Embratel que vai... Embratel não, que está na mão do Carlos Slim, esse bandido do México, mas a Telebrás, que o governo ressuscitou, que o FHC matou, mas o Lula ressuscitou. Então se vai ser a Telebrás que vai bancar essa rede única ou se vai ser a EBC, mas eu acho que a EBC é uma empresa muito pequena, precisa ser uma coisa estatal para que o Brasil não fique refém de internet, de fibras óticas, desse sistema de comunicação na mão de conglomerados internacionais, como eu citei, desses bandidos Murdoch, Carlos Slim, etc. Né? Agora, essa rede, Paulo, ela seria uma rede alternativa à atual configuração das redes da grande mídia? Seria isso? É necessário hoje, está tudo na mão deles, né? Por exemplo, quem quiser assinar banda larga tem que internet, para acessar a internet, 73% tem que ser via Google, né? Ou outras 30%, quase 30%, microempresas que prestam serviço de internet. Mas 30% é dominado pela Google, né? 70%. Então, quer dizer, nós estamos na mão a nossa comunicação, a comunicação brasileira, não existe, né? Brasil enquanto política de comunicação. Qual é a nossa política de comunicação? Então, hoje, com radiodifusão, que tem um mercado de 12 bilhões e um mercado de 200 bilhões, que são os mercados das teles, né? Mas toda privatizada. Então, quer dizer, o Brasil tem que ter uma postura de qual é a política. O Brasil está apontando, o governo brasileiro está apontando, o Lula deixou aí o Frank fazer esse seminário. Também o Lula patrocinou a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Olha que a primeira Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1941. E só em 2009 que nós conseguimos fazer a primeira Conferência Nacional de Comunicação, quer dizer, tantos anos depois, né? Tá, nessa Conferência Nacional de Comunicação, que se realizou também este ano de 2010, né? Dezembro de 2009. Dezembro de 2009. E qual foi a conclusão básica dela, que inclusive redundou nesse seminário internacional de mídia que acaba de se realizar?
É que o Brasil precisa de um novo marco regulatório, que a lei que está aí é muito antiga e o mercado sozinho dominando não dá. Hoje, a banda larga, por exemplo, é como se fosse arroz, feijão ou luz elétrica. Quer dizer, se esperar por esses conglomerados, se o povo brasileiro em 510 anos de país, a elite não concedeu nem água, nem luz, nem moradia, nem saneamento básico para o povo brasileiro, imagina a banda larga. Então, para nós, né, referendamos isso no fórum que terminou ontem, né, nos dias 9 e 10 aqui em Brasília, esse seminário internacional. E na Conferência Nacional de Comunicação nós referendamos isso. Nós queremos banda larga para todo o povo brasileiro, em todas as residências, né, com urgência, não é para ontem. E isso na Europa hoje já estão concedendo banda larga em cada casa de no mínimo 2 gigas, 4 gigas, né? Isso é obrigação por lei, inclusive. O Brasil aqui no Maranhão, por exemplo, no Amazonas não tem internet banda larga, você sabe, né? A população está caçada, né, da internet porque não tem banda larga. Eu fui na conferência estadual, pela Conferência Nacional, pelo Ministério das Comunicações, coordenar a conferência do Amapá, né? E em Macapá eu não conseguia abrir nem a página do UOL. Se eu não tivesse com meu celular com 3G, aí para elite tem, né? Quem tem iPhone entra na internet tudo via satélite. Agora, o povo lá era 69 kbytes por segundo, entendeu? Quer dizer, uma carroça. E eles ainda estão esperando a ponte ficar construída com a Guiana Francesa para atravessar a fibra ótica da Guiana Francesa para o Brasil. Quer dizer, o Brasil não tem essa política de conceder banda larga para o brasileiro. Ainda não tem fibra ótica lá, entendeu? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né, para depois retomarmos toda essa história aí das telecomunicações e da situação que vive a população brasileira em termos de marginalidade na internet. E daqui a pouco voltamos.